Porque a igreja, ela não pode passar e ela não vai passar pela grande tribulação. Vamos ler um texto que está em Apocalipse, capítulo de número 3, o versículo de número 10. Veja o que Jesus disse para a igreja de Filadélfia. Capítulo de número 3, no versículo de número 10. Diz-nos assim: Como guardaste a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Versículo 11. Venho sem demora. Conserve ou guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Veja, aqui Jesus está prometendo à igreja de Filadélfia guardá-los da hora da tentação ou da provação que viria sobre todo o mundo. Essa preposição da, no grego, é a preposição ek. A preposição ek, dentre os seus vários significados, significa para longe de, ou para fora de, para distante de. E Jesus não está prometendo à igreja de Laodiceia de livrá-la, guardá-la no período tribulacional. E é interessante observar que essa hora da tentação que viria sobre todo o mundo para tentar os que habitassem, os habitantes da terra, refere-se à grande tribulação. Refere-se ao período tribulacional, ao que a Bíblia chama em grego de tríplice megali, que é o grande sofrimento. Jesus mesmo disse num sermão escatológico de Mateus 24, que desde o início do mundo nunca houve algo semelhante a essa grande tribulação. Será um momento único, singular, que acontecerá na terra a partir do capítulo de número 6 do livro de Apocalipse. Então Jesus está prometendo à igreja verdadeira, fiel, representada pela igreja de Filadélfia, está prometendo guardá-la, livrá-la, mas não guardá-la no período enquanto estiver passando por aquele período tribulacional, dando a ideia de passar pela grande tribulação, mas guardá-la, livrá-la para longe desse período, para distante desse período, fora desse período tribulacional. É um livramento, é um guardar de Deus de forma distante da grande tribulação, obviamente que é um guardar no céu. A ideia aí é um arrebatamento pré-tribulacional. Portanto, a igreja não vai passar e não deve passar pela grande tribulação por causa dessa promessa feita por Jesus à igreja de Filadélfia, que representa, obviamente, a igreja do Senhor Jesus, a igreja fiel, verdadeira, a igreja temente ao Senhor Deus. Então, a igreja não vai passar por esse período, porque é que a igreja será livrada de fora para longe desse período tribulacional. Um outro ponto interessante é a expressão habitantes da terra. Ocorre cerca de 16 vezes no livro de Apocalipse. A expressão habitantes da terra ocorre 16 vezes no livro de Apocalipse. E todas as vezes que essa expressão aparece em Apocalipse, é para enfatizar, para falar de homens e de mulheres, de pessoas não regeneradas,
cujo nome não estão escritos no livro da vida, pessoas que adorarão a besta no período tribulacional. Portanto, a expressão habitantes da terra tem uma conotação não geográfica, não local, não terrena, mas tem uma conotação moral. Ou seja, a expressão habitantes da terra, quando ocorre nas suas 16 vezes no livro de Apocalipse, é para descrever pessoas não regeneradas, pessoas não salvas, pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Isto é, pessoas que não fazem parte da igreja, que não é membro da igreja do Senhor Jesus. Portanto, um dos propósitos da grande tribulação é atingir essas pessoas cuja expressão o livro de Apocalipse chama de habitantes da terra. A igreja do Senhor Jesus não passará por esse período tribulacional, porque a igreja não é chamada de habitantes dessa terra. E a palavra habitantes ali no grego significa pessoas que habitam, que residem, que moram em um lugar fixo, permanente. Ou seja, isso não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja não tem aqui uma cidade permanente, mas nós buscamos e esperamos a manifestação de uma cidade futura, que é os céus. Glória a Deus. Então, portanto, a igreja deve entender e compreender essa verdade, que não passaremos por esse período tribulacional, porque a nós foi nos prometido o livramento, o guardar desse grande período por ocasião do arrebatamento da igreja. Deus te abençoe.